Salve rapaziada, começando mais um vídeo pro canal. Essa aqui é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo porque tá dando problema, o gato veio aqui e derrubou o tripé. Mas agora vai sair, vamos lá. No vídeo de hoje eu quero meio que fazer um resumo do que aconteceu nesses últimos 4 meses, né, que eu parei de gravar vídeo, enfim, o que aconteceu. Acho que no último vídeo, eu não lembro qual que foi o último vídeo que eu postei, mas no último vídeo desse canal eu acredito que eu ainda estava morando na Luz, né, eu morava no centro de São Paulo lá, e agora eu tô num bairro mais afastado. Vim morar com um amigo meu que é web designer, por quê? Porque nossas habilidades se complementam, a gente trabalha junto e a gente está tocando algumas coisas juntos, né? Alguns projetos juntos aqui de trabalho. Quero resumir para vocês o que aconteceu, né, nesse último período. Eu basicamente apaguei todas as outras áreas da minha vida e eu foquei só em trabalho, cara, porque eu tenho uma vontade muito grande dentro de mim de vencer, sabe? Eu quero conseguir alcançar os meus objetivos. E daí a gente veio pra cá, né? A gente tá morando aqui 4 meses e, cara, eu fiquei basicamente... Eu saí bem poucas vezes nesse período, eu fiquei basicamente, cara, 4 meses só trabalhando de forma muito intensa, sabe? E isso gerou muitas reflexões em mim, né? Eu parei pra refletir sobre muitas coisas da minha vida. E o que acontece? Tem umas 2 semanas que eu consegui atingir uma meta X, né, financeira, em relação a dinheiro aqui na minha empresa. Pra quem não sabe, eu tenho uma agência de tráfego pago, eu presto serviço de tráfego. E, cara, eu atingi uma meta X aqui na minha empresa, que eu tava, buscando muito. E, assim, cara, eu não me senti feliz com isso. Eu fiquei, beleza, e aí? Atingi, e agora? Sabe? Parece até meio clichê falar isso, mas, cara, eu sinto que dentro de mim, eu tenho uma busca muito forte por significado nas coisas que eu faço, sabe? Então, por que eu criei esse canal? Primeiro porque eu quero documentar a minha vida e depois porque eu comecei a postar vídeo, muita gente me manda mensagem às vezes no direct do Instagram falando que, pô, os vídeos são legais, que tá ajudando ela e tal. E, porra, isso é muito bom, sabe? Você sentir que você tá gerando valor pra uma outra pessoa, cara, é incrível essa sensação. Então, o que eu percebi? Cara, não só dinheiro, mas significado é muito importante, sabe? Eu não falo só sobre propósito, né? Porque primeiro, cara, você precisa resolver o problema do dinheiro. Você precisa primeiro pagar suas contas, você precisa se certificar que suas contas estão pagas para que você sobreviva. E depois entra um segundo passo, cara, que é significado, mano. Eu achava isso muito bobeira e tal, mas é porque dinheiro por dinheiro, foda-se, no final das contas, sabe? O dinheiro, ele serve pra você conseguir o que você quer, sabe? Você primeiro precisa saber o que você quer e onde você quer chegar. Porque se você não sabe o que você quer e onde você quer chegar, qualquer caminho importa, né? E eu tenho, uma vontade muito grande de, pô, ser alguém relevante, sabe? De construir meu legado, de construir minhas coisas, de dar uma vida melhor pra minha família. E aí, nesse último tempo, eu senti que eu deixei muitas áreas da minha vida largadas, sei lá, parei de cuidar de muita coisa sobre alimentação, meu corpo, que eu treinava todo dia. Eu parei de treinar e eu foquei só em trabalho. E o que isso aconteceu? O que eu percebi? Cara, eu não, pra mim não faz sentido mais trabalhar dessa forma, de forma insana, nossa, trabalhando. Cara, porque você se perde de você, sabe? Eu fazia terapia nesse período, porque terapia serve muito pra mim ter clareza sobre a vida, né? E, pô, eu parei de fazer terapia, parei de fazer muita coisa e, cara, isso foi embaralhando minha cabeça, sabe? Então, o que eu percebi, né? Muita gente na internet fala pra você, modo caverna. Nossa, eu já assisti um tanto de vídeo desse. Modo caverna, suma por 6 meses e volte com sucesso. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não sei se é só pra mim ou se alguma outra pessoa se identifica com isso, mas, cara, não faz sentido. Porque você desequilibra muitas áreas da sua vida, sabe? A custo de quê? Porque não é sustentável isso, sabe? Se você fizer por um período, vou ficar um mês, vou ficar 15 dias ali, sabe? Até 60 dias, beleza, dá. Só que, cara, você não consegue sustentar esse ritmo de produtividade insano só trabalhando por um longo de tempo, porque a sua cabeça ela começa a embaralhar em muitas coisas, sabe? Porque daí você larga muitas áreas da sua vida, e daqui a pouco, quando você foi ver, a sua vida virou um caos, entende? Então, o que eu senti? Eu senti que eu perdi o controle de muitas áreas da minha vida, em prol do trabalho. E quando eu atingi o objetivo que eu queria, é só isso, sabe? Então, o que tá acontecendo agora, né? De uma semana pra cá. Primeira coisa que eu voltei a fazer. Cara, eu voltei a treinar, porque eu já falei isso em alguns stories. Treinar pra mim não é nem sobre muito meu corpo, mas mais sobre a minha mente, sabe? Sobre a mente estar em paz, ela estar em ordem para que eu consiga produzir bem no meu trabalho, entende? E para quem não sabe com que eu trabalho, eu faço
algumas coisas hoje, mas a minha operação principal é que eu tenho uma agência de tráfego pago, eu presto serviço de tráfego, principalmente para infoprodutores, né, que querem escalar seus infoprodutos, né, seus produtos digitais. Então, essa é a minha principal operação hoje, mas eu faço outras coisas que, enfim, eu posso falar em outros vídeos. E aí, o que acontece? Cara, eu voltei a fazer terapia, voltei a correr, que eu gosto muito de correr, então eu tinha parado de correr nesses 4 meses, corri, tipo, bem poucas vezes mesmo. E isso começou a gerar colapsos em mim, né? Tipo, largar as outras áreas da minha vida. Então, cara, pra mim não faz sentido mais trabalhar nesse tanto, porque o que eu percebi também, né? Que você cresce por ação, né? Por fazer as coisas, e você cresce por expansão de consciência. Então, por muito tempo, o que aconteceu? Eu comecei só a trabalhar, então eu acreditava que eu ia crescer só por ação. Mas não funciona assim, cara. Porque se você não tem clareza das coisas, de pra onde você tá indo, você vira meio que um robô. E eu sinto que esses 4 meses foram meses de, tipo, de ser quase que um robô operacional, sabe? Tipo, eu só tava trabalhando, ligava o computador, tipo, acordava, ligava o computador, ia trabalhar, ligava, acordava. Mas, cara, não, cara. Não funciona assim, porque senão você faz qualquer coisa, você faz qualquer tarefa, e se você não foca, tipo, no seu 80-20, né, que é o princípio de Pareto, você não foca nas coisas que mais importam, você vai demorar muito, porque não adianta nada, sei lá, você avançar 1 milímetro em várias direções, entendeu? Então você tem que ter muito claro onde você quer chegar, porque não é sobre, acho que eu já falei isso em algum vídeo, produtividade não é sobre fazer muita coisa, mas é sobre você fazer o que de fato importa, né, cara? Tipo, é você fazer as tarefas que vão te levar onde você quer levar. E o que aconteceu nesse período que eu percebi? Eu parei de refletir, né? Tipo, como eu falei, deixa eu voltar, né? Que eu fui embaralhando os pensamentos. Você cresce por ação, que é por fazer as coisas, e você cresce por expansão de consciência. Eu parei de ler, eu parei de fazer terapia, então o que aconteceu? Eu parei de crescer por expansão de consciência, porque quando você cresce por, tipo, expansão de consciência, leitura, terapia, conversas, você muda as suas ações, você muda a sua direção, entende? Então, é como se fosse, tipo, as duas se equilibrassem. Não adianta só fazer muito, sem ter reflexões e sem saber para onde você quer ir. Eu tô gravando esse vídeo para poder, tipo, recapitular, né? pra mim poder falar pra vocês o que aconteceu nesses 4 meses. E também pra dar um conselho. Cara, beleza. Pô, tu quer focar no objetivo? Legal, cara. Faz isso. Bom. Mas, cara, não adianta você ficar muito tempo bitolado em uma coisa só, porque as outras áreas da sua vida, elas vão desandar e desandar muito. E quando você voltar, cara, vai ser difícil recuperar. Mano, eu tive... Cara, esses 4 meses foram muito loucos de trabalho, porque eu fiquei muito sobrecarregado mentalmente, sabe? Você fica muito obcecado pelo objetivo final e você não curte o processo. Então, o que eu senti que começou a acontecer? Eu senti que o processo de chegar nos meus objetivos começou a ficar muito pesado, sabe? Então, eu já não queria mais trabalhar. Antes que era algo que eu fazia com prazer, nossa, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. Eu parei de sentir prazer nas coisas que eu tava fazendo. Então, cara, esse vídeo é pra que você não cometa esse erro, mano, porque a sua vida precisa de equilíbrio. Você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, você precisa... Porque isso não é questão de luxo, mas, cara, é questão de sobrevivência, para que você mantenha a sua sanidade mental, para que você mantenha a sua vida em ordem, entendeu? Então, cara, é isso. Falei muitas coisas. Espero que uma coisa ou outra faça sentido para você, que você consiga, de fato, aplicar na sua vida, cara. Mas se eu pudesse deixar um conselho, cara, mantenha a sua vida sempre equilibrada, mano. Porque senão as coisas elas começam a desandar. Tipo, hoje se eu for, tipo, nossa, preciso muito entregar alguma coisa ou focar no objetivo, cara, no máximo 1 mês ali. Porque se eu parar de treinar, se eu parar de correr, se eu parar de me alimentar bem, cara, tudo começa a desmoronar, sabe? Então, esses 4 meses foram bem caóticos, cara, tipo, e eu precisei voltar a fazer as coisas que eu gostava por questão de sobrevivência, mano, porque senão você começa a realmente surtar, se sentir extremamente sobrecarregado e você para de ter prazer no processo, né, cara? Porque eu acredito que você precisa aproveitar a vida enquanto você está construindo as coisas que você quer, né? Tipo, você precisa, de fato, aproveitar e sentir prazer na sua vida, mano, porque senão qual que é o sentido de tudo isso? Entendeu? Então, enfim, esse vídeo não tem roteiro. Geralmente eu escrevo, né, uns tópicozinhos que eu quero falar. Hoje foi só, tipo, de dentro do meu coração. E, cara, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma nova fase que eu tô entrando, né? No caso, tipo, voltando a gravar meus vídeos aqui pro canal. Voltando a me exercitar, correr, me alimentar bem. E, enfim, em breve vou trazer mais vídeos aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo.